Alegria estar aqui na casa do Senhor, junto de você e a sua família. Quero dar as boas-vindas a você que veio com a sua família, veio com um amigo, veio com um conhecido, ou você que veio sozinho até a casa do Senhor. E estar na casa do Senhor é um grande privilégio. Por isso, eu quero que você dê os parabéns e uma boa noite para a pessoa que está do seu lado. Diga parabéns se você veio na casa do Senhor. Boa noite, parabéns que você está aqui. Você está cumprindo uma ordenança do Senhor e é muito bom estarmos aqui. Agora, quero pedir para você colocar o seu celular no modo avião, no modo silencioso. Se você usa a Bíblia no celular, tome cuidado para poder que as notificações não chamem a sua atenção e tire a sua concentração. Porque agora é um momento muito importante, o momento da palavra, o momento que vamos nos alimentar. E agora eu quero pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai de toda graça, muito obrigado por esse momento aqui na tua casa. Obrigado por reservar mais um dia agradável para estarmos juntos na tua presença, Senhor, a fim de te louvarmos, de reconhecermos a ti como Senhor de nossas vidas, mas a fim também, Senhor, de recebermos a tua palavra como alimento ao nosso espírito, à nossa vida, para que assim possamos seguir em frente nesta terra, levando o Teu Evangelho, Senhor, levando a Tua Palavra, para que mais pessoas alcancem a Ti, Te conheçam e vivam em comunhão contigo. Hoje, Senhor, quero Te pedir, Pai, e todos nós queremos Te pedir por saúde, a nós, nossos familiares, e a todos os nossos irmãos, parentes, amigos que estão enfermos, que estão doentes. Pai, traz a tranquilidade ao coração deles. Tranquiliza-os, Senhor, na ansiedade, na preocupação e traz a eles a cura total e definitiva para as suas vidas. Pai, queremos Te pedir a Tua proteção, nos guarda do maligno e das iniquidades e que possamos, Senhor, nos livrar das armadilhas do inimigo. Abençoa, Pai, os nossos trabalhos, porque de lá tiramos o nosso sustento. Abençoa as nossas empresas, porque de lá temos a grande oportunidade de empreender e de abençoar e ser abençoado. Pai, queremos Te pedir também que Tu possa nos usar para levarmos o Teu Evangelho a todas as pessoas do nosso ciclo social, aos nossos parentes, aos nossos amigos, colegas de trabalho, escola e faculdade. Pai, queremos Te pedir a paz de Jerusalém, queremos Te pedir pelos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que eles possam olhar com carinho para o povo. E queremos também Te pedir a Tua sabedoria, Senhor, que excede todo o entendimento, para que possamos receber a Tua palavra, ela habite ricamente em nossas mentes e que possamos praticá-las todos os dias enquanto vivermos nessa terra. Muito obrigado, Senhor, é o que Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Quem aqui tem um projeto? Quem aqui tem um projeto? Todo mundo tem um projeto? Um projeto de vida, um projeto de profissão, qual profissão vai seguir, um projeto de comprar uma casa, ou de trocar de casa, um projeto de comprar um carro, uma moto. Mas por que os projetos existem? Os projetos existem para dar propósito às nossas vidas, porque sem um projeto nós não temos rumo, nós não temos direcionamento, nós não sabemos para onde ir, por onde caminhar, como proceder. E um projeto, ele faz com que isso aconteça na nossa vida, que nós tenhamos um norte, um direcionamento. Alguns têm um projeto de viajar de férias, mas para isso é preciso se programar, é preciso comprar passagem, é preciso alugar um local para ficar, às vezes um carro, ou programar o transporte. Mas o projeto, ele exige planejamento. Para você iniciar um projeto, é preciso primeiro pensar nele, sonhar com ele, para que assim possamos executá-lo. Mas, assim como cada um de nós tem um projeto, Deus, ao criar o mundo e tudo que nele existe, Ele também tem um grande projeto. Um projeto que vai além dos anos que conhecemos, um projeto que vai além do tempo o qual conhecemos, um projeto que vai além do nosso entendimento, mas que Ele deu a cada um de nós a grande oportunidade de ainda vivermos parte dele nessa terra. E esse projeto, para que nós possamos conhecê-lo, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 23 e 24. Gênesis capítulo 2,
versículos 23 e 24. Deus aqui já tinha feito todo o mundo, os animais, as árvores, tinha feito o homem, para então fazer a mulher. E o texto diz: disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O grande projeto de Deus para as nossas vidas é a família. A família é o grande projeto de Deus, e é um projeto muito grandioso, porque ele passa de gerações em gerações, de tempos em tempos, e desde a origem da humanidade, Deus instituiu o casamento para iniciar esse projeto chamado família. Mas alguns podem dizer assim: pastor, mas e quanto a mim? Quanto a mim que não tive pai, não tive mãe? Quanto a mim, Senhor, que já não tenho pai, não tenho mãe, como que a família é um projeto de Deus para a minha vida? Jesus deixou uma palavra para você também. Jesus é tão maravilhoso que Ele não deixa de pensar em cada um de nós, e sabe, conhece cada um de nós profundamente. E esse recado para você está lá em Mateus capítulo 12, versículos 48 ao 50. Mateus capítulo 12, versículos 48 ao 50 diz: porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmã e mãe. Olha que maravilha! Deus nos chamou para a sua família. Deus nos criou para nos tornarmos família junto com Ele. A igreja é uma grande família. Por isso, sim, você tem uma família. Você tem a grande oportunidade de viver a família, a instituição criada por Deus aqui nessa terra. Mesmo que você não tenha mais seu pai, sua mãe, mesmo que você nunca tenha tido pai ou mãe, porque Deus é maravilhoso e Ele tem esse projeto para cada um de nós. Porém, cada vez mais, desde o início de tudo, o inimigo, Satanás, ele quer destruir esse projeto. Ele quer acabar. Ele quer acabar porque o projeto família, ele traz a união de duas pessoas, e a união destas pessoas com Deus. Mas desde o início, Satanás tenta de todas as formas separar o homem de Deus e o homem da mulher. Satanás tenta de todas as formas, seja através das desavenças, das dificuldades, das adversidades, dos desejos da carne, seja através de falsas doutrinas, de ideologias e dos mais absurdos, para que possamos ter uma falsa consciência e uma falsa verdade acerca do conceito de família. Mas o grande fato é que isso acontece porque a família é a base para a vida que Deus planejou a cada um de nós. A família é forte, a família é corajosa, a família é uma base concreta que forma pessoas com identidade e autenticidade. Por isso que incomoda tanto a Satanás. Pela família, o caráter é formado. Pela família, vidas são transformadas, porque um molda o outro dentro da família, seja na sua casa, seja a sua família, a igreja. O grande fato é que família é um projeto o qual todos nós devemos ter a consciência que precisamos participar ativamente. Através da família, nós repassamos a verdade de Deus
e as suas boas novas por gerações, levando a essência do Senhor, que é o seu amor, e a salvação a mais e mais pessoas. É por isso que Deus formou o ser humano, para junto com Ele, formar uma família, que é a sua noiva, a igreja. Afinal, nós fomos todos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Sabendo que família é um projeto de Deus, sabendo que família, nós devemos participar ativamente, hoje, nós aprenderemos como valorizarmos a família. E para iniciar, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 ao 12. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 ao 12. O inimigo é tão sujo que ele crê que não precisa haver o casamento. Não, o mundo começa pregando assim, começa destruindo a instituição familiar, dizendo, não, basta vocês juntarem os seus lençóis, já é casado. Não, o casamento deve existir. O casamento é um compromisso de responsabilidade, que inicia no cartório, com a assinatura, é endossado numa cerimônia na igreja, e é carimbado com uma certidão de casamento. Por isso, se você não é casado, no papel, você precisa regularizar a sua situação. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. E logo mais nós teremos uma oportunidade de você fazer isso. Nós vamos divulgar aqui na igreja, tá? Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse texto mostra que nós não nascemos para viver sozinhos. O ser humano não consegue suportar viver sem a companhia de pelo menos mais uma pessoa. E o que Satanás mais diz é o quê? Não, se você pode sozinha, se você pode sozinho, você não precisa de ninguém. É isso que ele fala, é isso que ele tenta colocar na cabeça das pessoas, quando na verdade Deus está dizendo a cada um de nós: você não foi feito, você não foi criado, você não nasceu para viver sozinho. Nós nascemos para viver em comunidade, em união. E além disso, existe uma união que precisa ser estabelecida para que a família, essa instituição criada por Deus, possa perdurar e continuar durando, existir e persistir existindo. É por isso que, para que nós possamos valorizar a instituição família, para que nós possamos valorizar a igreja como família, nós precisamos colocar a terceira dobra, que se chama Jesus Cristo. Jesus precisa ser o centro da família. E por que Jesus tem que ser o centro da família? Porque foi Jesus quem criou a família. Ele é um principal participante dentro da família. Alguns de nós podem pensar: o meu cônjuge é o principal na família, junto com Jesus Cristo. Não pode ser separado. Os cônjuges não podem viver separados de Jesus Cristo, porque Jesus foi quem trouxe a união ao cônjuge.
porque Ele criou os dois. Foi Jesus quem trouxe a união a Adão e Eva. Foi Jesus quem trouxe a união a você e o seu cônjuge, se você for casado. Da mesma forma, foi Jesus quem trouxe essa união que está acontecendo aqui agora. Nós estamos reunidos aqui por causa de Jesus Cristo. Foi Ele quem fez isso aqui. Porque Ele sabe que quando nós estamos unidos e colocamos o Senhor no centro, nós conseguimos vencer a toda a adversidade e dificuldade. Nós conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer tudo que a gente nem imagina, para nos ajudar no momento de dificuldades, para poder nos levantar junto com o nosso cônjuge, diante de uma grande adversidade. Sem Jesus no centro, a família não consegue prosseguir. Ele é quem dá o sustento, Ele é quem dá a provisão, Ele é quem dá o direcionamento, Ele é quem transmite o amor para que haja compreensão, misericórdia, perdão, dentro do lar, dentro da família, dentro da igreja. É assim que funciona. Por isso que Jesus deve estar no centro da família. Quando colocamos Jesus no centro da nossa família, nós estamos dizendo assim: Senhor, foi Tu quem criou, Pai, é Tu quem sabe tudo sobre família, e Tu vai ajudar a minha família. Essa é uma oração que nós devemos fazer pela nossa família. Nós devemos chegar: Senhor, esteja no centro da nossa família, para ajudar nas dificuldades, nas adversidades, para que, Senhor, nós possamos ter a Tua sabedoria através da Tua palavra, para saber como ensinar os nossos filhos, para saber como procedermos diante de uma decisão. E olha como é maravilhoso isso. Nós encontramos no livro de Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21, toda a narrativa da importância de colocarmos Jesus no centro da família. Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21 diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Olha só, o nome, é Deus quem deu o nome, família. No século I, família significava pátria. A palavra usada era pátria no século I. Por quê? Eram pessoas descendentes de um núcleo familiar. Por isso que Israel é uma pátria, descendência de Deus. Nós aqui somos uma pátria, descendência do sacrifício de Jesus Cristo. A sua família é uma pátria, descendente daqueles que vieram antes de você. Mas foi Deus quem determinou isso. Por isso que Paulo já inicia falando isso. Mas por que ele fala isso? Por que Paulo fala sobre família aqui? Por que ele quer citar a família? Porque ele quer endossar, ele quer colocar como a importância de colocar Jesus Cristo no centro é que vai levar a família adiante. Olha só, ele continua dizendo: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, olha como a família reflete a glória de Deus, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito, o Espírito ajudador, o Espírito consolador. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados, alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus tem que ser o centro da família. Jesus sendo o centro da família, é quando Ele vai nos usar para transmitirmos o amor, através do perdão, da misericórdia, da compreensão. E aqui Paulo estava falando da família como sendo a família igreja, o corpo de Cristo, que remete sim a cada um de nós, porque fazemos parte da família de Jesus Cristo. Remete também à nossa família, no nosso lar, o qual Jesus sendo o centro, nós podemos dizer: Senhor, nos usa para levarmos a nossa família a mais e mais viver o Teu amor, porque só assim Jesus vai habitar e transformar aquele lar, vai habitar e doutrinar, vai habitar e transformar, vai habitar e fazer edificar aquele lar. Sem Cristo no centro é impossível isso acontecer, é impossível existir a união, a compreensão, a misericórdia, o perdão, o seu amor. Jesus deve ser a terceira dobra do cordão de uma família, seja ela de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 4 pessoas, de 5, de 8, de 10, de 20. Porque quando um estiver fraco, um estiver cansado, o outro vai ajudar a levantar. Quando um estiver com frio, desesperançoso, ansioso, preocupado, o outro vai poder ajudar, aquecendo, trazendo esperança, fortalecendo. Eu lembro que o pastor Moisés deixou um exemplo sobre família, tipos de família. A família que tinha 2 pessoas, o marido e a mulher, o esposo e a esposa, como se fosse uma moto, uma bicicleta, né? E ali, um pneu quando estivesse murcho, o outro que estivesse cheio ia conseguir levar a chegar até aquele destino. E é justamente assim que funciona. Só que nós precisamos, como o pastor Moisés bem colocou, colocar o condutor, aquele que é o motorista, que vai guiar essa bicicleta, essa moto, pelo caminho, pelas veredas corretas, dignas, justas dessa vida. E é Jesus Cristo quem deve pilotar. Por isso Ele deve ser o centro da nossa família. Se for uma família de 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos, 4 pneus, Jesus sendo o motorista, o combustível, o que calibra, o que ajusta, o que acerta, para que esse carro possa continuar. Mas tem que ter a nossa disposição de colocar Jesus no centro, porque um carro sem motorista não pode ser guiado, o seu pneu não pode ser calibrado, o carro não pode ser abastecido, o carro não pode sair do lugar sem o motorista. De que adianta ter os pneus, o combustível, se não tiver o motorista para nos levar? E Jesus deve ser o motorista da nossa família, porque Ele sabe para onde nós devemos ir, como caminhar, como agir. Ele vai saber desviar dos buracos que existem, os quais podem fazer com que esse carro se arrebente, se quebre, ou essa moto, essa bicicleta. Por isso, devemos sim, todos os dias, colocar Jesus no centro da nossa família. Porque quando Ele estiver no centro da nossa família, e quando Ele está no centro da nossa família, sendo a terceira dobra, Ele vai poder trazer a esperança que muitas vezes, ou algumas vezes, alguns de nós perdemos. Nos ajuda, através da sua palavra, a lembrarmos de que essa vida é passageira, de que um dia estaremos na glória, e de que o nosso papel aqui é levarmos o seu evangelho. O nosso papel aqui é demonstrarmos o seu amor, é refletirmos a sua glória, é transformarmos uns aos outros, através da palavra, do amor de Jesus Cristo.
Mas, quando Jesus não está no centro, aí fica tudo mais complicado, fica tudo mais difícil, porque nós tomamos a rédea, o controle, a direção, e muitas vezes, por não termos o conhecimento, a sabedoria, guiamos por caminhos errados, e acabamos por cair nos buracos, e esses buracos muitas vezes nós demoramos muito para poder sair deles. São buracos profundos, que causam destruições, ou causam danos à família, que muitos não são reparados, ou outros com muito custo, muita dificuldade conseguem ser reparados. E aí, ao invés de ajudarmos, dentro da família passamos a reclamar. Reclamamos do nosso cônjuge, reclamamos dos nossos filhos, quando na verdade nós deveríamos agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Gaelzinho, ele ama brincar com os brinquedos dele. Noah também, quando se junta com ele, gente, a casa fica, meu Deus do céu. E a Rise arruma tudo com muito carinho. Ela separa tudinho, os brinquedinhos dele lá e tal. Aí de fé eles estão todos já espalhados. Ela diz, não tem problema não. Eles estão brincando, estão com saúde, estão felizes. E daqui a pouco vão crescer. Ela fala muito isso para minha esposa. Diz, olha, aproveita os meninos, porque daqui a pouco eles não vão estar querendo brincar das mesmas coisas que eles brincam hoje. Das brincadeiras, das loucuras, de batalha, que eu brinco muito com eles, né? O Gael gosta muito de brincar de polícia e ladrão, gosta de brincar dessa coisa de caçar, de ser caçador. O Noah gosta dessas batalhas também, criando dinossauros, e aí ele começa, e eu participo daquela viagem com eles, porque um dia não vai ter mais essa viagem para brincar, não é verdade? Por isso que nós temos que aproveitar os nossos momentos com a nossa família. Precisamos colocar Jesus no centro, para que as pequenas coisas, as raposinhas, não destruam os bons momentos, não destruam o amor de Jesus Cristo dentro do nosso lar. E às vezes por um copo quebrado, uma jarra quebrada, um sapato sujo, nós passamos a reclamar, a discutir, a brigar, e perdemos esses momentos. Nós precisamos lembrar que um dia nós não estaremos mais aqui, serão só lembranças. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar com alegria, saudade, ou vamos lembrar com arrependimento, com dor, no sofrimento? E assim, quando a família tira Jesus do centro, ela começa a ficar enfraquecida, e ela acaba sendo destruída, que é a grande vontade de Satanás na vida de uma pessoa, é que ela esteja sozinha, sem apoio de ninguém, para que ela possa começar a se vitimizar, dizendo, eu não sou ninguém, eu não tenho ninguém, e começa a achar que Deus não ama, começa a achar que Deus não existe, e ali é um buraco sem fim, que aquele carro caiu, aquela moto, e acaba por destruir definitivamente aquele lá, aquela família. Por isso, sabendo que, como diz o texto de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, que família traz a união, que fortalece, que traz força, que traz proteção, nós devemos, como família de Cristo, permanecer unidos. Sem união não há força. Pode parar para analisar. Sem a união da família não tem força, não tem disposição, não tem garra, não tem proteção, não tem amor. Por isso que Cristo deve ser o elo, deve ser a ligação, a conexão entre todos os membros da família, porque é Ele quem traz essa união, foi Ele quem trouxe, foi o Senhor quem trouxe. E aí qual é o nosso papel? Nosso papel é convidar Jesus todos os dias. Não pode ser só uma vez no mês, uma vez na semana, ou um dia qualquer. Todos os dias nós vamos dizer, Senhor, fica no centro da minha família. Senhor, esteja aqui conosco para nos ajudar, nos direcionar. Senhor, Tu precisas ser o centro, porque Tu criaste a família, Senhor.
Tu sabe de tudo e Tu ajuda em tudo, então nos usa, Senhor, para que a nossa família seja edificada, para que o amor possa resplandecer e refletir a Tua glória, e que assim sejamos transformados. Jesus quer transformar a nossa família como uma família abençoada e feliz, mas para isso é preciso colocá-lo no centro da nossa família, porque colocando no centro, nós vamos colocar o amor de Deus, nós vamos colocar a sua esperança, nós vamos colocar a sua sabedoria, e assim nós poderemos ser guiados, direcionados no amor de Jesus Cristo, para vivermos em união todo dia que estivermos nessa terra. Amém? Segunda forma de valorizarmos a família, essa instituição maravilhosa criada por Deus. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Provérbios 17, 6 diz: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Esse texto, ele traz uma alegria diante de mostrar os membros de uma família. Quem são os filhos dos filhos como coroa para idosos? Quem são? Os netos, gente. Quando fala em neto, olha aí, ó, tem vovó aqui, gente, a vovó já chegou com o netinho, beijou, acariciou, abraçou. Por quê? Olha só como o texto traz a alegria de ter neto. Gente, só quem é vovô e vovó pode descrever isso, é ou não é verdade? Papai e mamãe não podem descrever o que é isso. E como é maravilhoso, é tão grandioso, que olha só o que o texto diz, são a coroa. O que uma coroa representa? Fala para mim. O quê? Uma honra, uma preciosidade, gente. E onde é que ela fica? Para quê? Para mostrar, gente, olha aqui o meu neto, olha aqui a minha neta, não transmite isso, não é bonito? Gente, é muito bonito a gente ver uma família assim, engrandece o nosso coração, porque é um projeto de Deus. Em seguida, o texto diz: e os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha só como é que os filhos olham para os pais. Isso aqui é até um puxão de orelha para nós papais, né? Os filhos devem olhar para cada um de nós com orgulho, dizer: esse aqui é meu pai, esse aqui é a minha mãe. É ou não é verdade? Eu lembro que quando eu era mais novo, o meu pai, quando eu trabalhava, meu pai era segurança, né? Trabalhou como segurança, tentou empreender, mas não deu certo, ele trabalhou como segurança. E todo emprego que ele tinha, gente, meu pai, ele tinha um negócio de conhecer todo mundo. Meu pai conhecia todo mundo da empresa. E quando eu ia visitá-lo no trabalho, pequeno, com a minha mãe, ele deixava até a minha mãe lá na frente e me levava, carregava em todos os setores da empresa e dizia: esse aqui é o meu filho, esse aqui é o meu filho, esse aqui é o meu filho, esse aqui é o meu filho. Aí quando diziam assim, a cara do pai, aí eu já sabia, todo orgulhoso, né? E eu nunca tive vergonha do meu pai, mesmo ele sendo segurança, e a minha mãe era professora do ensino fundamental. Nunca tive vergonha de nenhum dos dois. Eu tive muito orgulho do meu pai já se foi, está na glória, graças a Deus. Mas eu sempre tive muito orgulho do meu pai. É tanto que, quando eu cresci, quando eu comecei a trabalhar, o que é que eu fiz? Agora é minha vez. Esse aqui é o meu pai. Esse aqui é o meu pai. Aí ele ficava todo orgulhoso, todo feliz. Porque depois que a gente se torna pai, que a gente sabe o que é ser pai. E aí foi quando eu tive mais orgulho do meu pai. Quantas vezes
E eu tive a grande oportunidade de conversar com ele uma vez, que eu disse assim: pai, agora eu entendo por que o senhor comia a parte que tinha menos carne da galinha. Aí ele: mas eu gosto, meu filho. Papo, o senhor não gostava. O senhor comia porque deixava para mim e para a mamãe. Não é verdade? Rapaz, os olhos do homem encheram de lágrimas. E eu fiquei muito feliz de ver aquilo ali. Família é isso. Família passa junto, família vive junto, isso é a união. Mas o que esse texto está trazendo para cada um de nós quando mostra as gerações de uma família, a beleza, a grandiosidade que é isso, a alegria que é isso, que é viver em união como família? É que cada um de nós precisamos assumir o nosso papel dentro da família. Nós temos que assumir o nosso papel. Nós vivemos durante fases da nossa vida. O primeiro momento nós somos o quê? Filhos. Nós somos filhos. Depois, se casar, se tornam, se tiver filhos, se casar, se torna marido e mulher. Depois, pode ter filhos, e aí serão pais. E depois, os filhos tendo filhos, se tornarão vovôs, vovós e bisavôs, bisavós. Então, quando nós assumimos o nosso papel dentro da família, nós estamos valorizando a família, porque ela é feita de papéis. Nós temos o nosso papel, a nossa responsabilidade na família. Na nossa família, dentro do nosso lar, nós temos as nossas responsabilidades. Assim como na família de Jesus Cristo, nós temos a nossa responsabilidade. Precisamos assumir a nossa responsabilidade na família de Jesus Cristo. Porque na família de Jesus Cristo, nós somos servos. E o que nós temos que fazer? Servir o Senhor. Servir ao Senhor. Se nós não servimos ao Senhor, nós não estamos desempenhando o nosso papel como membros da família de Jesus Cristo, porque Ele foi quem nos serviu primeiro, para depois nos deixar o exemplo, para que assim possamos segui-lo, e servindo-o, possamos ganhar mais pessoas para Ele. O servir Jesus Cristo é transmitir o amor de Deus a mais pessoas. Às vezes nós interpretamos de forma errada esse papel de servos do Senhor. Às vezes pesa. Alguns nem gostam de ouvir a palavra escravos de Jesus Cristo. Mas Paulo, quando se refere a isso, ele quer dizer que a vontade dele morreu, mas que a vontade de Jesus seja plena na vida dele. Da mesma forma deve ser na nossa. E o servir a Deus é ganhar pessoas para Ele, é trazer pessoas para a igreja. Por isso que nós temos que convidar pessoas para a nossa igreja. Esse é o nosso papel. Porque nós estamos transmitindo o Evangelho que salva, que um dia nos salvou. Nós estamos aqui porque alguém nos convidou. Ou até mesmo Deus nos atraiu, a gente passou aqui, viu, a igreja batista, vou entrar para ouvir o culto, para ouvir a palavra. Mas a maioria aqui veio porque alguém chamou. E nós, como servos de Jesus Cristo, filhos do Deus vivo, devemos chamar pessoas para Jesus Cristo. Esse é o nosso papel na família de Jesus Cristo. Se não fizermos isso, nós deixamos de valorizar a igreja, nós deixamos de valorizar o corpo de Cristo, a família de Jesus Cristo, para vivermos. Uma família que vai além desse tempo. Nós vamos para a glória e lá vamos viver em família também. Não seremos dados em casamento, mas viveremos como grandes irmãos em Cristo, como alguns e todos nós somos aqui. Uns de carne, outros através de Jesus Cristo. E lá seremos todos através de Jesus Cristo. Mas nós precisamos também, dentro da nossa família, do nosso lar, assumir a nossa responsabilidade. Porque quando assumimos a responsabilidade, a família prospera, o lar prospera, o lar vence, a família vence, a igreja vence, a igreja cresce, a igreja desenvolve, edifica, da mesma forma dentro do nosso lar, da nossa família. É por isso que o pai, ele deve assumir o papel de pai, não de filho. O pai não pode trocar a sua posição com o seu filho. Ele não pode ser irmão do seu filho.
Ele não pode ser amigo do seu filho, ele tem que ser pai do seu filho. Pai do seu filho. Porque se não assumirmos o papel na nossa família, ela deixa de ser família, concorda? Ela não vai ser mais família. Ela vai se tornar um coleguismo, ela vai se tornar uma simplicidade que nem vai ter consideração ou respeito. Por isso que tem que ter a responsabilidade. Por isso que o pai, o marido, o homem, ele precisa assumir a responsabilidade de que ele é o sacerdote do lar. Nós temos que assumir essa responsabilidade, isso é importante. Provérbios capítulo 23, versículo 24 diz: o pai justo exultará de júbilo. O texto está dizendo o seguinte, que o pai justo vai ficar muito feliz, vai viver feliz, alegre. Quem tem filho sábio, nele se alegra. O texto mostra que para ter filhos sábios, é preciso primeiro que o pai seja justo. Ele tem que ser justo. Porque o justo pratica a justiça, ele tem sabedoria. E o filho vai aprender com o pai. Não tem como um pai criar filhos sábios sem ser sábio. Porque o filho, ele presta atenção em tudo que você faz. Tudo e absolutamente tudo, inclusive no que você fala. É impressionante. Olha só, ontem eu tive um momento de comunhão. Eu, Rízia e meus 2 filhos, Noah e Gael. E eu tinha prometido uma coisa para o Noah, que eu não ia tomar mais refrigerante, nem que fosse 0. Quando foi ontem, eu pedi um refrigerante 0. Quando eu abri a latinha, ele ouviu o barulho. Ele pegou e disse assim: pai, o senhor não vai tomar não. Aí eu me toquei. Agora eu vou voltar um pouco. Há um tempo atrás eu tive uma conversa muito séria com Noah. Eu disse assim: Noah, um homem ele tem que ter palavra. Um homem, quando ele prometer alguma coisa a alguém, ele tem que cumprir. E durante um dia, no final de semana, a Risa teve que sair. Eu estava trabalhando, não lembro se foi na semana, acho que foi final de semana. E ele tinha prometido alguma coisa para ela que não faria. Não me recordo agora o que era. Se era um brinquedo que ele estava brincando ou era desarrumando, não lembro o que era. Mas ele fez. E aí quando ela chegou, ele disse assim: mamãe, eu fiz o que eu prometi, porque eu sou um homem de palavra. Agora presta atenção, eu ontem abri a coca, de novo, voltando aqui, abri a coca. Quando eu abri, ele disse: papai, o senhor não vai tomar. Ele disse: por quê, filho? Porque você prometeu para mim. Você esqueceu? Isso é verdade, filho, eu não vou tomar. Nem hoje, nem nunca mais. Olha só. E eu peguei depois, cheguei para ele: filho, eu te amo e muito obrigado. Olha como a família transforma a gente. A gente não tem ideia de como Jesus, sendo o centro da nossa família, Ele vai usar quem for. Jesus usou meu filho de 8 anos, gente. Ele vai usar quem for para ser transformado. Por isso que nós temos que assumir o nosso papel. Sem assumir o papel, não vai ter o respeito de filho para pai. Ele falou de um jeito, gente, quebrou meu coração. Me arrebentou todinho. E eu disse assim: filho, me perdoe, eu tinha esquecido. Ele disse: papai, mas por favor, não esqueça mais não. Como é que eu vou esquecer agora? Impossível. Sem assumirmos o papel de pai, o homem, sacerdote do lar, os nossos filhos não poderão saber o que é ser pai. E o que é que nós vamos ensinar para eles, para que eles sejam pais?
como nós somos, ou pais como nós não somos. Porque nós podemos dar o exemplo a seguir ou a não ser seguido. Por isso que nós temos que assumir essa responsabilidade. E Satanás, ele é tão sujo, que o que ele tem feito? Ele tem colocado na mente que o ser humano não deve assumir responsabilidade, ele tem que correr da responsabilidade. Por isso que mais e mais pessoas não querem assumir responsabilidades, tanto no lar, quanto no trabalho, na sua vida. Isso é Satanás mais uma vez querendo destruir a identidade do ser humano, a sua autenticidade. Muitas pessoas perderam a sua autenticidade, vivem de ver vídeos nas redes sociais, seguindo pessoas que falam cada bobagem, cada baboseira. Por quê? Porque perdem a referência. Pais sábios formam filhos sábios. Pais tolos formam filhos tolos. É assim que funciona. Por isso que nós, homens, devemos compartilhar da verdade com os nossos filhos. E se falharmos, nós temos que chegar com ele: filho, me perdoe, eu falhei, eu estou errado, me perdoe, não siga esse exemplo, não é assim que você tem que fazer, eu vou mudar. E não adianta você chegar para o seu filho e dizer assim: olha, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não adianta, não é assim que funciona. Filhos vivem pelo exemplo. Se você for um pai grosseiro, estúpido, ele vai ser, talvez, um pai grosseiro e estúpido. Mas ele pode decidir por não fazer isso. Ele pode decidir por não levar o seu exemplo e dizer: não, eu não vou fazer isso, eu quero ser diferente do meu pai. Hoje, eu tenho um relacionamento com meus filhos. Eu tive um bom relacionamento com meu pai, mas não se compara com o relacionamento que eu tenho com eles hoje. Eu vim ouvir um "eu te amo" do meu pai depois de 27 anos de idade. Você tem noção do que é isso? Meu pai era muito na dele, fechado. Meu pai era muito fechado. Meu relacionamento com ele melhorou depois que eu vim morar em Manaus. Você tem uma ideia? Que a gente se aproximou ainda mais. Então, precisamos assumir essa responsabilidade. Precisamos dedicar tempo para a nossa esposa, para os nossos filhos. Temos que dedicar. Precisamos fazer isso. Porque senão as famílias serão destruídas. Precisamos dedicar o nosso melhor, como pai, como homem. Quando assumimos o nosso papel de marido, de esposo, de pai, deixamos de ser filhos da nossa antiga família, para sermos o sacerdote do lar da nova família. Por isso que o cordão tem que ser cortado. Por isso que nós, homens, devemos ser os provedores, buscar o melhor para a nossa família, lutar. A gente tem que lutar mesmo, ralar muito, muito. A gente tem que trabalhar muito. Isso dignifica o homem. Foi o que Deus deixou para nós. Agora vai lá, Adão, vai lá, trabalha. Bora, do seu suor agora que vai extrair o alimento da terra. É o que nós vamos fazer. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Nós devemos ser os companheiros que ajudam as esposas nos lares. A falta de companheirismo tem destruído famílias. O que eu tenho ouvido por aí falar sobre isso, gente, não é brincadeira, de homens que não são companheiros. De homens que não buscam ajudar sua mulher. Hoje mesmo eu estava falando com a Rízia, que ontem ela me pediu para poder eu ajudar ela a embalar uma carne para fazer hambúrguer, né? Carne moída. E aí ela amassou e falou: amor, tu pode puxar aqui, tu consegue? Eu sou muito bom com as mãos, né? Para não dizer o contrário. Mas eu me esforcei o máximo. Eu disse: não, eu vou conseguir, eu serei o melhor, desempenhando a minha função de embalador de carne moída. E eu estiquei lá o filmito, né? Filmito que chama. Aí tirei assim, com todo cuidado, estiquei. Aí ela botou. Ela teve toda a paciência, gente, que ela ficou esperando eu botar, porque, né, muito...
muito bom com as mãos, né? Aí eu aprimorei o processo, eu comecei já a agilizar, ajeitar direitinho. Só falhei no filmito. E aí eu comentei com ela hoje, muito obrigado, amor, por ter me chamado. Eu fiquei feliz. Ela disse, eu fiquei feliz porque você me ajudou. Né? Precisa existir isso. Precisa existir esse companheirismo. Né? E de manhã, rapaz, olha, uma loucura lá em casa. Eu acordo primeiro, aí vou orar, meditar, tomo banho. Aí eu vou, faço o café, encho a água dos meninos. Aí Risa vai tomar banho. Aí medita a hora, vai tomar banho. Aí ela já arrumou a mochila deles de manhã. Aí eu pego, acordo primeiro, boto para tomar banho. Se folgar eu dou banho. E aí, enquanto isso, a Risa vai fazer outra coisa, se arruma, vai. Esse dinamismo tem que fazer, isso fortalece. E sempre lembrando, Jesus está no centro. Jesus está no centro da minha família. É isso que faz a família prosperar. É isso que faz com que, mesmo na dificuldade, nós possamos estar unidos em família. E o homem tem que ter essa participação. Porque alguns de nós queremos fazer o quê? Não, eu já trago o alimento para casa, então, meu irmão, que se vire a mulher. A mulher que se vire para limpar, para lavar, para enxugar, o que for. A mulher que se vire, porque eu já faço a minha parte, eu trabalho. E a mulher que trabalha, como é que fica? E a mulher que fica em casa, ela não trabalha não, é? Trabalha demais, gente. Tu é doido, a mulher que trabalha em casa trabalha muito, rala muito. Não é brincadeira não. E aqui trabalha fora. E trabalha em casa, ainda trabalha em dobro ainda. Por isso eu tiro o chapéu muito para a dona Nazaré, a mãe da minha sogra. Quando eu lembro as histórias que ela me conta, gente, eu digo, rapaz, é um robô. É uma máquina, meu irmão. Eu não acreditava. Dona Nazaré, como assim? Meu filho era assim. Dona Nazaré criou os 2 filhos dela, a dona Vera e o seu Haroldo, sozinha. O marido era um estúpido, ignorante, jogava o prato de comida na parede, só faltava bater nela. Ela disse, eu não quero isso para a minha vida não. Criou sozinho os 2. Olha como era a rotina dela. Rapaz, ela pegava de manhã, acordava cedo, já preparava o almoço, saía para trabalhar cedo, tinha que estar 7 horas no centro. Ela trabalhava lá na Zona Franca, uma vendedora, olha, de mão cheia, dona Nazaré. Beleza, trabalhava o dia todo. Os meninos iam para a aula, voltavam. Aí ela tinha um mercadinho que vendia lá umas coisas, eles cuidavam também disso. Quando chegava de noite, ela ia preparar as outras coisas, era jantar, ia lavar roupa. De madrugada ia botar para secar atrás da geladeira. Quem já fez isso, gente? Meu Deus do céu, quem não botou roupa atrás da geladeira não viveu. Então ela lavava roupa de noite, de madrugada, botava para secar atrás da geladeira, aí preparava já o café da manhã. Aí eu dizia assim, dona Nazaré, eu digo para ela, a senhora dormia? Eu digo, meu filho, o que dava? O que dava? Teve que assumir o papel de pai e mãe. Pai e mãe. E graças a Deus, assumiu esse papel. Entendeu o que era família. Mas não conseguiu concluir por causa de um membro dela que não assumiu a responsabilidade como pai. Infelizmente. Infelizmente. Mas a sua filha e o seu filho casaram. Casaram. Tiveram filhos. E disseram, eu vou ter a minha família, vou construir a minha família. O homem, o pai, deve ser justo que ensina os filhos no caminho do Senhor. É no caminho em que ele deve andar, né? Apontando o caminho. O filho tem que ver a justiça do pai sendo praticada, a verdade. Se a gente começa a mentir, os nossos filhos sabem que a gente está mentindo, e nós vamos criar filhos mentirosos. Por isso tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Por isso nós temos que ensinar sobre disciplina, pontualidade, constância, justiça e verdade. Mas vai ser o nosso exemplo que vai fazer com que isso aconteça. Aí, as mulheres devem estar pensando, aliás, os homens devem estar pensando, e a mulher, pastor, não tem não para elas? Tem que assumir a responsabilidade como mulher também. Provérbios capítulo 14, versículo 1. E a mulher, a mãe, não tem? Tem também, tem seu papel. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos
a insensata derruba a sua. Olha só o papel, o seu papel, mulher. Tu é doido, o papel da mulher é muito importante. Como mulher e como mãe. Por quê? O papel da mulher é fundamental na família porque ela tem uma influência profunda no lar. Ela tem uma influência muito grande com todos os membros. É por isso que a sábia, ela edifica, e que a insensata, ela derruba, ela destrói a família. A mulher, ela deve ser auxiliadora, a incentivadora, e muitas vezes ela tem que ser a crítica, sabia disso? A mulher, ela tem que ser a crítica para o homem, porque o homem, ele é abestalhado. O homem, ele não tem a visão que a mulher tem. A mulher só falta ter a visão de raio-x. Rapaz, a Risa é impressionante. Minha mulher, ela tem uma visão além do alcance. Ela olha para a pessoa, já lê a pessoa todinha. É impressionante, eu fico impressionado como a Risa tem. Deus deu esse dom para ela. Se a sua mulher tem esse dom também, eu tenho certeza que tem, viu? Porque Ele deu para as mulheres isso. E ela sabe, manja tudo. Fico impressionado. E muitas vezes me critica. Eu tenho 2 mulheres que me criticam atualmente, né? A minha mulher, a minha auxiliadora, e a minha auxiliar-sogra, que é a minha sogra, né? E elas falam mesmo. E eu confesso que às vezes eu fico chateado. Quem gosta de receber crítica aí? Quem gosta? Ninguém, né, gente? Ninguém gosta de receber crítica. Mas a crítica, ela é importante. E a mulher, ela está vendo onde pode ser transformado e melhorado. Por isso que tem que ser uma crítica construtiva. Não confunda a crítica construtiva com a crítica que vai destruir, que é a crítica da insensata. A crítica da insensata, ela é diferente. Ela é muito diferente. A crítica da mulher sábia, a mulher que é auxiliadora, aquela que incentiva, ela faz o homem pensar, analisar e dizer: rapaz, olha, é verdade, eu tenho que seguir por esse caminho. Porque muitas vezes a gente é muito afoito. Eu, por exemplo, uma das coisas que me encantou muito na minha esposa, antes mesmo de casar, foi que eu não era formado. E ela foi uma grande incentivadora. Disse: só tu tem que voltar a fazer a faculdade. Não era formado na segunda faculdade, tá? Eu sou formado em uma. Mas na minha segunda faculdade eu não era formado. Disse: olha, tu não terminou, tu tem que terminar. Termina lá teu estudo. Até brinquei com os jovens aqui no estudo que eu dei sobre isso, dos talentos. E eu não tinha me formado. Ele disse: olha, você precisa se formar. Você tem que terminar o que você começou. Eu: opa, rapaz, olha aí, show de bola. Ela incentiva. A esposa incentiva o homem a vê-lo num lugar melhor. E aí às vezes o homem interpreta diferente. Ele acha que a mulher está querendo o mal dele. Por quê? É tolo, é abestado. Quando na verdade ele está querendo o melhor para ele. Está dizendo: rapaz, tu está nesse trabalho morrendo, tu tem capacidade para ir para um trabalho melhor. Aí o cabo abre o olho, né? Puxa, é mesmo, olha. Tem que se posicionar, né? Tem que falar. E a minha mulher e a minha sogra são uma bênção, mano. Quando ela não gosta da mensagem, diz logo: olha, não gostei da mensagem. São as críticas logo na cara. Não tem esse negócio não com elas. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas tem a crítica da mulher insensata. E essa crítica, ela é perigosa. Ela é muito perigosa. Por quê? Ela quer fazer o mal. É uma crítica que instiga a briga. É aquela crítica que vai fazer que o cara perca a paciência. Porque tem mulher, rapaz, que ela é assim, né? Ela vai, aperreia o caboclo até ele estourar. Aí quando ela estoura: nossa, como tu é grosso. Só queria provar que tu era grosseiro e ignorante. Provocou o cabo até não querer mais, não tem como, né? Olha a mulher sábia, quando vê que o cabo está se esquentando: opa, vou me calar aqui, né? Porque mulher, ela tem uma capacidade de falar absurda, né? Tem uma que também é assim, fala pelos cotovelos. Eu sou uma, eu falo demais. Mas a mulher, ela vai, fala. Rapaz, tem mulher que, pelo amor de Deus, e começa a criticar, e a crítica vira uma reclamação, gente. E aí a reclamação não é boa, tá rindo é porque acontece em casa isso aí, viu? Mas então a crítica,
ela não visa a transformação. Ela não visa a transformação, ela não visa a melhora. Essa é uma crítica destrutiva, vai destruir o casamento, vai destruir a família. É que nem chegar para o filho e dizer: olha, tu é um burro. Nunca nós devemos chamar nossos filhos de burros. Nunca, nunca, nunca nós devemos fazer isso. Nós estamos falando palavras de maldição, maldizendo os nossos filhos. Jamais nós devemos fazer isso. Dizer que eles são preguiçosos, não. Isso não é crítica, isso é reclamar, é diferente. A mulher sabe dizer assim: meu filho, você tem que levantar cedo, porque todos nós temos horário. Acontece muito lá em casa, a gente acordar, e o menino: não quero ir para a escola. Eu disse: eu também não quero trabalhar. Aí a minha mulher também diz: eu também não quero trabalhar, eu queria ficar deitado, dormindo. Todo mundo quer, mas não é assim que funciona. Nós temos que levantar, tomar banho, meditar, orar e trabalhar. É assim que funciona. Aí, o cara pega, leva a mulher para um treinamento, né? Vamos fazer um treinamento para melhorar a empresa. O cara tem uma empresa, né? Isso é uma pessoa que eu conheço. Tem uma empresa, ele é um empreendedor, e levou a mulher dele para junto com ele tomar conta do negócio. Quando chegou lá no treinamento, a mulher pegava e toda hora cutucando ele: ó, se estiver acontecendo isso aqui, por favor, tá? Cutucando ele, o que é, mulher? É isso que tu tem que fazer, é isso. Mulher, eu trouxe para tu me ajudar, tu está me cutucando para eu fazer mais coisa, é? Então, não pode ser esse tipo de crítica. Ela não ajuda, ela piora a situação. A crítica que vira reclamação, ela destrói casamentos e destrói famílias. Por isso que a mulher insensata destrói o seu lar e a sua família, porque a crítica, ela não traz transformação, mas traz murmuração. A mulher, ela deve assumir o seu papel de mãe, de sendo sábia, auxiliadora, companheira, ensinar também os filhos no caminho do Senhor. As suas atitudes vão refletir nas atitudes dos nossos filhos, dos seus filhos. Provérbios capítulo 6, versículos 20 ao 24. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Olha o que o texto diz, gente. Amarrar o coração. Porque o coração é enganoso, é perigoso. Quando amarra, prende as emoções. Fica preso, não vai agir por impulso. Vai lembrar do que o pai e a mãe disse. Ate-os ao redor do pescoço. Por que ao redor do pescoço? Porque são partes vitais. Aqui, ó, também se acertar o pescoço já era. Queda, cai, é eliminado. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Aqui, os filhos, eles devem assumir o seu papel como filhos. Qual é o papel do filho? Qual é o papel do filho? Desde o princípio de tudo, desde a criação do homem e da mulher, quando Deus criou Adão e Eva, o princípio do filho é a obediência. Obediência. Mas tem que obedecer no Senhor, não vai obedecer na mentira. Filho não tem a obrigação de obedecer pai na mentira. Ele deve honrar o seu pai, mas não deve obedecer na mentira, porque a mentira não provém de Deus. Os filhos devem assumir seu papel de filhos obedientes, porque na regra, por via de regra, o pai e a mãe querem o bem dos filhos. Por via de regra, os filhos, quando nascem, o pai e a mãe devem cuidar deles, protegê-los, guiá-los, ensiná-los. Essa é a via de regra. Acontece com todo mundo? Não. Alguns tiveram pais ou mães que não assumiram o seu papel dentro da família. E eu tenho certeza que foi muito difícil para você.
Porque eu conheci pessoas que já viveram isso. Pessoas que decidiram não agir como tais e resolveram agir de forma diferente. Lembra que eu falei do exemplo? O exemplo a ser seguido ou a deixar de ser seguido. Mas eu digo uma coisa para você. O melhor de tudo é que Deus resgatou você. E você tem a grande oportunidade de viver totalmente diferente do que você viveu. E eu tenho certeza que você quer fazer isso. Mas para isso, nós vamos assumir o papel na família. Mas, falando agora da família, a família que tem o pai e a mãe, que são dignos, que são justos, que cuidam e guiam os seus filhos no caminho do Senhor, estes devem receber honra dos seus filhos, que é a obediência. Então você, como filho, deve honrar seu pai e a sua mãe através da obediência. E a obediência não é quando eles falarem com você. Se nós pararmos para observar o livro de Provérbios, inclusive nos jovens iniciou o estudo do livro de Provérbios, será o mês todo, que eles vão estar lendo cada dia um capítulo e terão atividades a desenvolver, valendo pontos. Os jovens vocês estão fazendo isso, né, jovens? Show de bola. Começaram dia 1º e vão continuar. E Provérbios capítulo 6, versículos 20 ao 24, que eles vão ler dia 6, daqui a 3 dias. Olha como o texto diz: não é a obediência quando falar, é a obediência na ausência. Por isso que o texto diz que deve amarrar no coração, deve colocar junto ao pescoço, enrolado no pescoço, para que justamente quando estivermos no caminho, andando por aí, lembremos, o texto diz bem isso, muito claramente: quando você for dormir, vai lhe proteger, quando acordar, vai falar com você, vai guiar. Por isso que é importante, por isso que papai, mamãe e filho, filha, tem que ter conversa, tem que ter muito papo, tem que conversar muito. Nós não podemos trair a confiança dos nossos filhos. Nós temos que educá-los sem aperreá-los. Nós temos que educá-los. Temos que educá-los com amor. Não com ignorância, grosseria, porque eles não vão ouvir. Quando é educado na grosseria, na ignorância, o filho pega e diz assim: eu não vou nem falar, porque senão vai brigar comigo. Já pensa assim, vai ser recriminado. Nós temos que ser astutos. O astuto, ele é mais esperto do que os filhos do mundo, dos filhos de Satanás, os mentirosos. Por isso nós temos que ter um livre diálogo com os nossos filhos. E filhos, vocês precisam conversar com seus pais. Peçam sabedoria de Deus na maneira que vocês vão conversar com seus pais. Como é que vocês vão contar uma dificuldade? Como é que vocês vão contar para saber um direcionamento? Porque se nós não formos a referência dos nossos filhos, eles buscarão outras referências. A nossa dedicação a ensinar no Senhor como pais e a obediência dos filhos fará todos, pai, mãe, filho, crescerem no Senhor. É isso que vai acontecer. Mas para isso, é preciso decisão. É preciso prática. É preciso amor verdadeiro. Por isso, eu quero convidar você a um momento de reflexão. Quero pedir para você fechar os seus olhos. Hoje nós precisamos entender e receber a palavra de Deus em nossas vidas, de que a família é um grande projeto de Deus em nossas vidas. Nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu aceito isso, eu recebo isso para a minha vida. Eu recebo que a família é um projeto que Tu queres para mim. Em seguida, você vai orar
para o Senhor, pedindo para Ele lembrar a cada um de nós que devemos colocá-lo no centro da nossa família, para que ela perdure e sobreviva às adversidades e dificuldades. Porque Jesus vai nos trazer a esperança, vai nos trazer o amor, a sabedoria, para que possamos perdurar e permanecer com a nossa família, mesmo em dias difíceis, mesmo nas adversidades. Para isso é preciso convidá-lo todos os dias ao nosso lar. Precisamos pedir do Senhor que Ele nos lembre de assumir o nosso papel na família, para que o Senhor nos abençoe e sejamos felizes, porque Deus nos fez para sermos felizes. É tanto que as Sagradas Escrituras dizem que nós devemos nos alegrar no Senhor. E isso é buscar o Senhor, colocando-o no centro da nossa vida, assumindo o nosso papel dentro do nosso lar, assumindo o nosso papel dentro da família de Jesus Cristo, a igreja. Assim, viveremos o projeto de Deus a cada um de nós. Eu vou dar um momento para você orar ao Senhor, tomar a sua decisão e assumir a prática dessa decisão. Senhor, graças te damos por esse momento aqui na tua casa. Hoje, entendemos, Pai, de que a família é um projeto, um grande projeto teu para as nossas vidas. Obrigado por nos dar uma família chamada Igreja Batista Central Leste. Obrigado, Senhor, por nos dar um lar. E nos dar, Senhor, a oportunidade de vivermos esse projeto contigo. Aqueles que ainda não têm o seu cônjuge, que tu possa prover, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que tu abençoe, Senhor, essa família, todos os lares que estão aqui presentes, Senhor, e abençoa essa família, a Igreja Batista Central Leste, para que possamos viver o teu amor e possamos levar o teu amor a mais e mais pessoas, que possamos convidar mais e mais pessoas para virem te conhecer, Senhor, através dessa igreja. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Jesus, eu quero dizer que eu sou muito feliz de ter você como parte e ser parte da família de Jesus Cristo junto com você. Que Deus abençoe você e abençoe muito a sua família, no nome de Jesus.